Hoje vamos falar sobre Ho Chi Minh, uma cidade que fica no sul do Vietnã e ela é tão importante para visitar quanto Hanoi, quanto Halong Bay, quanto Hoi An. É uma cidade da onde a gente consegue fazer vários passeios a partir dela e, é claro, descobrir ela também. É um lugar onde a gente consegue entender o que é o Vietnã nos dias de hoje e o que era o Vietnã no passado. Nesse vídeo, a gente vai mostrar para vocês, então, o passeio do Delta do Mekong, Cu Chi Túneis, um passeio de bicicleta pela cidade, então na parte nova e na parte antiga. A gente também faz um passeio de moto em toda a cidade e depois um outro food tour, onde a gente vai descobrir o melhor da gastronomia também na moto. Além disso, a gente ainda vai dar uma volta pela cidade para mostrar outros atrativos que são possíveis de fazer a pé, além de descobrir a noite de Ho Chi Minh. Antes de eu começar a explicar esse roteiro, então, e dizer tudinho que a gente fez, primeiro eu quero que vocês saibam que para chegar em Ho Chi Minh é voando. Tem várias conexões dentro do Vietnã mesmo e também é uma cidade bem conectada com todo o Sudeste Asiático, então vai ser muito fácil de chegar. Também tem ônibus saindo daqui e trem. Ho Chi Minh, então, é uma cidade onde a gente conhece muitas coisas dentro dela, mas também a partir dela. No primeiro dia, a primeira coisa que a gente fez foi o passeio do Delta do Mekong. A gente já tem um vídeo aqui no nosso canal completo, mas eu vou explicar de novo. O card tá aqui em cima, tá? Assiste lá porque lá vai ter mais informações. A primeira coisa, então, a gente sai de Ho Chi Minh, é mais ou menos 1h30 de viagem de ônibus até chegar no Delta. O Delta, então, é um dos 3 maiores do mundo. É quando o rio desemboca no mar, então formam ilhas, e a gente navega por entre essas ilhas. O ônibus nos deixa no porto, ali a gente pega um barco, vai andar, vai ver os mercados flutuantes por ali, vai andar entre as ilhas também, que são elas são grandes, mas parecem pequenininhas. Dali a gente anda com um barco grande, então, em alguns canais, que eles são mais largos, e depois a gente troca numa palafita no meio do rio mesmo, para um barquinho bem pequenininho, onde cabem 3 pessoas. Ali tem uma pessoa que fica remando e a gente vai andando nesses canais de nipa, por causa das palmas de nipa. É muito legal, eu acho que essa é uma das partes mais interessantes desse passeio, porque a gente se sente, de fato, no Delta do Mekong, a gente entende o que era aquilo dali. E é muito legal também porque no passeio eles dão um chapéuzinho pra gente, se tu ainda não tem um chapéuzinho vietnamita, então além de proteger do sol, é mais interessante, a gente entra no clima, sabe? Ali nesses canais ainda foram gravados alguns filmes que são super famosos, principalmente falando da Guerra do Vietnã, porque o Delta do Mekong foi uma das partes muito importantes no período da guerra. E saindo dali, desse passeio de barco, que dá mais ou menos uns 15 minutos nesse barquinho pequenininho, a gente já chega num lugar onde está tendo uma apresentação local, de música local, e onde a gente prova algumas das frutas que são produzidas ali mesmo no Delta do Mekong, como o chocolate, né, porque ali tem cacau, o mel, entre outras coisas que são dali. Saindo dessa parte, a gente já vai para uma outra fábrica de coco. E essa foi uma das partes que eu achei mais interessantes, porque eu não sabia que aquela região é produtora de 90% do coco produzido em todo o Vietnã. Então ali a gente consegue conhecer todo o processo de tudo que é feito com o coco. Desde a casca do coco, a parte interna, como é que faz o leite de coco. Depois a gente fica sentindo o cheiro, porque eles fazem umas balas de coco que tem degustação também ali. Uma fábrica completa mesmo, que é muito interessante. Uma boa parte do nosso passeio é ali pra gente entender um pouco mais do que é o Delta do Mekong e o que é produzido ali. Depois disso, a gente ainda dá mais uma andadinha por entre as ilhas e vai pro nosso almoço provar, óbvio, o peixe local dali também. Essa parte também é uma experiência muito legal, porque assim, eu nunca tinha visto um peixe tão grande, ele é muito grande, que eles fritam, ele chega na mesa inteiro, frito, e depois alguém do restaurante vai lá e desfia ele para fazer os spring rolls que a gente vai comer depois, os rolinhos primavera que a gente vai comer depois. Esse passeio inteiro, ele levou uma manhã toda, desde de manhã cedinho até logo depois do almoço, para voltar para Ho Chi Minh. Esse passeio, ele poderia ter sido combinado também com os túneis de Cu Chi, mas a gente fez isso em outro dia.
nosso dia 2 foi indo conhecer os túneis de Cúchi. Cúchi é uma cidade que fica mais ou menos umas 2 horas de Ho Chi Minh, por aí. E lá, esses túneis eles começaram a ser construídos mais ou menos na década de 1940, na época ainda que os franceses dominavam o Vietnã. Só que quando começaram os americanos a irem para o Vietnã e eles perceberam que tinha alguma movimentação acontecendo, eles ampliaram esses túneis antes mesmo de começar a Guerra do Vietnã, que terminou na década de 70, tá? Só para avisar essa parte. Nós já temos um vídeo explicando mais detalhes, então, de como foi esse passeio. Mas, enfim, para contar um pouquinho mais. Então, 2 horas, a gente faz essa experiência onde a gente chega lá, a gente conhece um memorial onde a gente vai ver as armas que foram usadas ali naquela região, o quanto tudo isso impactou na vida das pessoas daquela região, quanto aquela região também foi importante. E também, é claro, teve a experiência de entrar nos túneis. Mas essa parte quem vai contar para vocês é o Eduardo, porque ele entrou nos túneis. Olha só. O quê? O que tu vai fazer agora, Edu? Vou entrar num daqueles túneis ali, né? Agora eu não sei, a galera quer andar 15 metros. Eu não sou muito fã, mas... Né, Mas dizem que alargaram, né? É, não, claro. Não deve estar maior, né? Porque só poder pessoas mais altas, né? Vamos lá. Tô suado já aqui. Vamos lá. Pequeño, ¿dónde metiste? Y espera ahí para sacar la salida. Corre por esta. Ah, não, né? O negócio é... Pequena, estreita. Tu vai indo pra baixo, cara. Não é aqui, ó. Tu vai lá, ó. E vai afinando o troço. Porque tem 3 níveis, né? Te espero lá do outro lado, Edu. Cara, agora vamos lá, ó. Vamos encarar ali, entrar ali. Vamos com calma e tudo dá certo. Vamos lá, vou mostrar pra vocês como é que é ali dentro. Ok, hora de encarar. Meu Deus do céu. Tá, mas não tem um lugarzinho que o cara vai ficar em pé, cara? É sério mesmo? Tô de boa. Vamos lá. Cara, não é fácil. Tem que manter a concentração, né? Dá uma fricçãozinha ali, né, meu? Nossa. Não, mas tá bem. Caraca. Isso aqui foi só 15 metros, imagina. Bom, mas deu. Tudo certo. Não, eu tive que ir assim, ó. Caramba. O negócio ali é fechado, né, cara? Edu, pra cá. E aí, como é que foi? Foi legal. Foi interessante. Quer dizer assim, não dá pra pensar muito, né? Tem que simplesmente ir. Né? Tem que manter a concentração também, porque senão, se tu parar ali já no início, tu tranca e não vai, né? E não vai. É abaixadinho? Como É assim, ó. Eu caminho assim ainda, ó. Eu caminhei aqui, ó. Mas subir isso, tô aqui, coitado. Não, tem que andar. Não, é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. É aqui, né? Não, é isso aqui, ó. Acho que é uns 80 centímetros É. na altura. Acho que é. Minhas costas, aí. Quem mandou não nascer vietnamita? Pequenininho. Descemos. Bom, como vocês viram, né? O Eduardo foi, eu não tinha coragem. Eu já tinha visto algumas imagens de como é que era e eu não consigo ficar num lugar fechado por tanto tempo. Vocês puderam observar ali que é quase 1 minuto lá dentro. São 15 metros, mas é quase 1 minuto. Isso é muito tempo fechado num lugar.
E assim, além da experiência de entrar dentro dos túneis, ainda existe andar ali na floresta, ver como é que eram uns cupinzeiros que serviam como respiradores. A gente entende também outras coisas que aconteciam ali, as crateras e tudo mais. Existem outras experiências de entrar num buraco e se fechar também. Enfim, são muitas coisas que acontecem durante esse passeio, que não é só isso, mas como eu disse, a gente já tem um vídeo explicando melhor. E assim, é um passeio que tu pode fazer ou ele sozinho, ou ele combinado com o delta do Mekong. Dependendo de como é que tá o teu tempo, o ideal seria tu fazer tudo junto. Nós fizemos ele separado porque pra gente fazia mais sentido então fazer ele separado. E pra finalizar esse dia, nós fomos numa rede de cafeterias que fica muito pertinho da ópera, ali no centro da cidade mesmo, onde o idealizador dessa rede, ele tinha o sonho de fazer uma cafeteria das mais famosas, que ficasse a das mais famosas no Vietnã. Ele realizou esse sonho, existe realmente várias cafeterias espalhadas pelo país, a gente degustou esse café. Se vocês não sabem, o Vietnã é o segundo maior produtor de café do mundo, ele só perde pro Brasil. Então, se tu não puder ir nessa cafeteria já no teu primeiro dia, eu recomendo que vá, então, em algum momento, e ainda depois, se quiser levar para casa um pouquinho do café do Vietnã, também tem nos mercadinhos para comprar. Realmente vale muito a pena. Mas antes de eu contar do próximo dia, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, deixar teu like, fazer esse vídeo aparecer para mais gente. Nos ajuda, então, a mostrar um pouquinho mais do Vietnã para as pessoas. O nosso dia 3 foi um desafio. Foi um dia de fazer um passeio de bicicleta em Ho Chi Minh. 30 quilômetros pedalando ao longo de 4 horas no meio do trânsito. Vocês não têm noção de como eu tava nervosa nesse dia, porque eu fiquei imaginando como um trânsito caótico na hora do rush, porque a gente saiu para pedalar, era mais ou menos umas 7h30 da manhã, como é que eu ia andar de bicicleta no meio de tudo aquilo. E assim, eu devo dizer que é uma experiência completamente diferente, porque não é apenas andar de bicicleta, é andar de bicicleta no meio do trânsito, vendo as motos passando. A parte melhor disso tudo, do trânsito, é que ele é caótico, mas as pessoas, elas andam muito devagar e todo mundo se cuidando. Então, o que tu tem que fazer é manter a tua linha e cuidar também as pessoas que estão no teu entorno. O nosso passeio, ele não foi feito assim a 4 horas pedalando. A gente foi andando e fazendo algumas paradas. Paramos e entramos então na cafeteria mais antiga de Saigon, na região, na parte antiga, porque Saigon é toda dividida por distritos, Ho Chi Minh é toda dividida por distritos, tanto que eles chamam a antiga Saigon e a nova Ho Chi Minh, onde a gente consegue ver de fato a diferença da cidade. A gente então também provou o banh mi. O sanduíche deles aqui, que é maravilhoso, é assim, tá com fome, come um banh mi. É a melhor coisa que tem aqui no Vietnã para provar. Depois disso, a gente ainda tomou um caldo de cana, paramos então na beira do rio para ver a parte nova da cidade, entre outras experiências de andar no meio do mercado. Enfim, o nosso guia, ele ia sempre na frente, ele sempre ia sinalizando onde é que a gente ia passar, ia dando cobertura, e é uma experiência, de fato, completamente diferente. A gente fez então com uma companhia que ela é especializada nisso, em passeios de bicicleta em Ho Chi Minh. É um dos passeios que eu super recomendo se tu quer fazer uma coisa completamente diferente na Ásia e principalmente no Vietnã, é isso, é o passeio de bicicleta. E claro que a gente tem um vídeo aqui no canal já mostrando como é que é toda a experiência de andar de bicicleta, né? No nosso 4º dia em Ho Chi Minh, a gente gostou tanto de andar no meio do trânsito que a gente resolveu fazer um passeio diferente. Um city tour de moto. A gente ia na garupa de uma moto, cada um com o seu motorista, e o nosso primeiro ponto de encontro, então, foi nos Correios. Os Correios é um símbolo da cidade de Ho Chi Minh. É um prédio amarelo muito bonito. Ele foi foi projetado, aliás, por Gustave Eiffel, o mesmo lá da Torre Eiffel de Paris. Ele tem vários elementos, então, que lembram tanto a parte da Ásia quanto a parte da Europa. A gente vê ali pelas cores, pelos dragões, é impressionante. Mas uma coisa muito legal de saber é que esses são os Correios da Cochinchina. Exatamente, Cochinchina. Já ouviu falar nisso, né?
Quando os portugueses chegaram no Vietnã, ali na parte do Camboja e o sul do Vietnã, os portugueses chamavam de Conchinchina. Então, por isso que todo mundo que passa por Ho Chi Minh vai enviar uma carta sim para o Brasil. É óbvio que a gente não perdeu essa chance e também fez isso, enviamos a nossa carta. Levou mais ou menos umas 2 a 3 semanas para chegar. Uns cartões postais, tu pode comprar ali mesmo nos correios e fazer o próprio envio com o selo. É muito legal de fazer, eu recomendo, porque é uma lembrança que tu pode enviar para ti mesmo e aí depois quando chegar em casa já vai estar lá o teu cartão postal te esperando. Mas vamos voltar aqui para o nosso passeio. Inclusive, esse passeio também já tem aqui no nosso canal ele completo, tá? Tem aqui o link, vou deixar aqui para vocês também. Depois da gente conhecer os Correios, o nosso guia, então, a gente já foi direto para a Catedral, também ali da cidade, conhecer um pouquinho mais da história dela. Ela tá em reforma agora, a gente já tinha estado no Vietnã, em Ho Chi Minh, há 8 anos atrás, então já deu para entender um pouquinho melhor de como vai ser essa reforma dela. Depois disso, de moto, a gente foi para um outro monumento de um monge que se queimou vivo, ateou fogo no próprio corpo para chamar a atenção no período onde estava tendo uma perseguição contra os budistas. É um monumento muito interessante de ser conhecido, porque ele botou Ho Chi Minh no mapa do mundo. Gente que não sabia o que era a cidade finalmente conheceu por causa dele. Depois disso, a gente pega a moto de novo, sempre assim, de um lugar para o outro, sempre de moto. A gente vai para um condomínio da década de 60, que foi construído ali e é uma das partes mais interessantes da cidade, porque é a antiga Saigon. Ali parece que o tempo simplesmente não passou. É uma outra Ho Chi Minh, é um outro distrito, onde a gente consegue ver um pouquinho mais, então, de quais são os hábitos deles. A gente anda ali por baixo, onde tem vários restaurantes, a gente tem a oportunidade de subir também nesse condomínio e ver ele de cima. É bem legal ver as pessoas também dali. A nossa próxima parada nesse mesmo passeio ainda são alguns mercados e depois disso a gente ainda vai para um templo chinês, porque boa parte do Chinatown ali de Ho Chi Minh, ele foi formado por chineses que vieram do sul da China via mar. Então todo esse templo ele é dedicado à deusa das águas. É um dos lugares mais importantes de visitar na cidade, eu recomendo muito. Inclusive esse passeio também acho muito legal de ser feito, porque a gente conhece Ho Chi Minh com uma outra perspectiva. Não só andando, mas sim no meio do trânsito, com pessoas que sabem como andar ali no meio. É muito legal ir observando. Enfim, vale a pena. Nosso último dia de Ho Chi Minh, então a gente decidiu tirar ele para andar pela cidade. Vamos passar nos principais pontos. Passamos no Palácio da Reunificação, passamos de novo na igreja, novamente nos Correios, passamos na Book Street, que fica do lado dos Correios, onde ali também a gente pode comprar o cartão postal se não quiser comprar nos Correios. Passamos também no Museu dos Vestígios da Guerra e ainda fomos no Mercado Bentang, que é um dos mercados mais importantes da cidade. Muito famoso principalmente pelo relógio que tem na fachada dele. Ali, esse mercado foi construído em 1914 pelos franceses, no coração da cidade. Por dentro a gente vai ver tanto coisas originais da cidade, como café, produtos assim que a gente consegue levar para casa, quanto réplicas de marcas mesmo. Então assim, ali dentro, qualquer coisa que tu for comprar, tem que negociar, tá? E assim, negocia ali metade do preço. O que tu conseguir de desconto é ótimo. Um outro passeio que a gente também fez em Ho Chi Minh, porque assim, foram várias coisas, né? Foi um passeio de moto, um food tour de moto por Ho Chi Minh. A gente também tem um vídeo aqui no nosso canal, tem o link aqui para vocês assistirem. E assim, são 11 degustações nesse passeio, ao longo de mais ou menos umas 3 a 4 horas, né? Então a gente andou de moto, em cada um dos pontos a gente ia indo e ia comendo uma coisa diferente.
É legal porque a gente provou uma das 10 comidas de street food eleitas as melhores do mundo. Então essa é uma experiência que eu jamais teria, eu não saberia nem como chegar naquele lugar, porque é uma barraquinha de rua que só abre à noite. Então é muito legal. E ali também a gente foi entendendo melhor como comer cada uma das comidas, o porquê que ela é servida naquela região. E assim, a gente visitou, acho que uns 3 ou 4 mercados e em cada um deles a gente ia provando alguma coisinha e entendendo melhor do lugar. Então não era o tempo inteiro comendo, era descobrindo de fato a cidade. E o quanto ela se transforma à noite também. Tudo isso de moto, é claro. Uma parte muito legal desse passeio é que a gente voltou no lugar que a gente já tinha conhecido durante o dia e pôde observar o quanto se transforma. Durante o dia parece apenas uma parte assim tranquila da cidade e de noite ganha uma vida com aquele monte de luzinhas. É típico da Ásia, né? Foi muito legal e ainda mais a gente pôde comer bastante. Então guarda um espacinho para esse dia para poder comer bem. E ainda falando de noite, é claro que a gente foi conhecer a Bui Vien, que é o lugar mais famoso pela noite, então, de Ho Chi Minh. É uma rua inteira de bares. Não só uma rua, na verdade, tem alguns trechinhos assim que cortam a rua também, que é cheio de bares. Ali é impressionante. São vários espaços muito bem organizados, muito bonitos e ainda por cima muito baratos. É o lugar perfeito para ti à noite, então, óbvio. E ali tu conseguir observar como as coisas vão mudando. A partir de umas 7 horas, mais ou menos, o trânsito já fecha, mas antes disso, é motinho passando para todos os lados, pessoas passando para todos os lados e a gente sentado naqueles banquinhos baixinhos, só vendo o movimento. É uma experiência muito legal de se ter em Ho Chi Minh. E antes da gente ir embora, na manhã seguinte, era um domingo, e a gente aproveitou para ter uma experiência bem local, de ir num cafezinho, tomar o café como o pessoal de Ho Chi Minh faz. Eles vão lá, ficam mais ou menos 1 hora ali, só relaxando, vendo a vida passar. É um café gelado, então a gente vê o gelo derretendo, ele vai ficando menos forte, né? Mas é muito legal de ter essa experiência por lá. Então é isso, como vocês viram, nós fizemos Ho Chi Minh em 5 dias, mas se o teu tempo tá curto, tu consegue fazer em 2 dias e meio, 3 dias todo esse roteiro, tá? Todos os vídeos, então, eles já estão aqui no nosso canal, tu pode ver cada um desses passeios que a gente fez, assim como os links dos passeios eu vou deixar também aqui na descrição. Qualquer dúvida que tu tiver, se tu gostou de algum passeio específico, quer saber mais de alguma coisa, comenta aqui pra gente. A gente vai adorar saber qual é a tua opinião. E também, se tiver dúvidas, é claro, deixa aqui que a gente te responde. Espero que vocês tenham gostado de Ho Chi Minh, assim como a gente adorou. É uma cidade bem diferente do Vietnã, que vale a pena sim ser visitada. Até o próximo vídeo!